Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós agradecemos desde já a presença de vocês todos e vamos iniciar com a leitura de uma página da Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. E a benfeitora nos diz o seguinte: há muita gente preocupada com o mal que os outros lhes possam fazer. Transferem para o próximo a responsabilidade dos seus insucessos e vivem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a uma autoanálise de indispensável lucidez. Deambulam por caminhos de maldades e acusações. Com tal conduta, ferem, prejudicam e perturbam os outros e não se dão conta do mal a que se entregam e movimentam desacisados. O mal que reside em cada indivíduo, este sim, torna-o um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. Muito mais atenção ao mal que está em nós do que ao mal que está fora de nós. Então vamos aproveitar esse momento para orar, pedir aos benfeitores espirituais que nos auxiliem, que estejam conosco, que envolvam a todos os companheiros e companheiras presentes na nossa reunião virtual do Paulo de Tarso hoje e que nós possamos realizar a nossa tarefa do estudo, conversar a respeito dele, trocarmos as nossas ideias, construirmos o conhecimento juntos. Nós agradecemos Jesus e pedimos paz e proteção para a nossa casa espírita, para os trabalhadores dela e para a nossa sociedade de um modo geral. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião virtual do Paulo de Tarso desta quinta-feira. Bom, pessoal, como sou eu mesmo que vou fazer o estudo, dessa vez eu escolhi a mensagem do livro Fonte Viva, que é a mensagem que eu mais gosto, a mensagem que eu mais uso em palestras, a mensagem que me inspira, porque ela é extremamente alentadora. Frequentemente nós nos deparamos com aquela sensação de imperfeição, com aquela sensação de que nós ainda somos muito atrasados, de que nós somos espíritos muito equivocados. Pois bem, nesta mensagem, que é o capítulo 25 do livro Fonte Viva, chamado Nos Dons do Cristo, Emmanuel vai estudar um versículozinho da carta de Paulo de Tarso aos Efésios. E é interessante porque, como nós estamos no mês de aniversário da nossa casa, nós temos procurado, os palestrantes, sempre ter, no contexto dos estudos, textos de Paulo de Tarso, estudados pelos benfeitores espirituais, que é exatamente este caso nosso agora do livro Fonte Viva, em que Emmanuel estuda a mensagem de Paulo. Então, essa mensagem do Emmanuel, ela é tão importante, ela tem um conteúdo tão brilhante, tão consolador, que nós vamos fazer a leitura, pausas e comentários a respeito de cada parágrafo, de cada pedacinho. E ele já começa com o texto da mensagem de Paulo aos Efésios, em que o benfeitor diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. E aí, nesse momento, já vale a pena a gente parar para fazer uma reflexão. Muitas pessoas chegam às casas espíritas querendo ser trabalhadoras, querendo participar de várias atividades, mas atividades para as quais elas ainda não estão aptas, para as quais elas ainda não estão preparadas. E aí, lógico, se frustram. Poxa, mas eu queria tanto trabalhar em reunião mediúnica, ninguém me chama. Poxa, mas eu queria tanto falar na tribuna, ninguém me chama. Mas é porque cada um de nós recebe tarefas, principalmente numa casa espírita séria, numa casa espírita organizada, recebe tarefas que são de acordo com a nossa qualificação. É lógico que ninguém tem que ficar estacionário. É lógico que ninguém tem que ficar parado. Tanto que Paulo de Tarso diz que vai recebendo a graça, não vamos imaginar que graça aqui sejam benesses, mas as oportunidades de servir, as oportunidades de atuar no movimento do bem. E aí cada um de nós recebe essas oportunidades à medida que nos qualificamos, na medida dos dons do Cristo. E aí já vai ver o que são essas questões de dons do Cristo. Então Emmanuel vai começar o seu comentário exatamente a partir desse ponto. Olha só o que ele diz. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. E não é bem o retrato da nossa sociedade hoje, em que nós temos um desenvolvimento intelectual lá em cima, mas infelizmente o nosso desenvolvimento moral ainda está cá embaixo, em que a gente tem tanta perversidade, tanto uso equivocado da inteligência. Então o benfeitor Emmanuel está certo, ele escreveu isso em meados do século passado, mas ele está certíssimo. Olha só que coisa, não é?
Cada um de nós que tem desenvolvimento intelectual precisa agora batalhar, lutar, para associar esse conhecimento, esse desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento moral, com a iluminação dos nossos sentimentos, com a iluminação dos nossos pensamentos, para nós fazermos uma atuação na sociedade de uma forma mais produtiva, de uma forma crescente mesmo. Entendendo que, apesar de tudo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, o resultado do nosso trabalho tem influência direta sobre nós e o resultado do nosso progresso tem influência direta sobre a coletividade em que nós estamos. Não dá para descuidar disso. Mas também é importante entender, não dá para negar. Ainda atravessamos momentos de inferioridade. Nós não somos inferiores, nós estamos inferiores. E exatamente por causa dessa inferioridade é que nós temos ainda muitas lutas, muitas frustrações, muitas dificuldades que precisam ser superadas. Mas essa dualidade aí, de ao longo dos milênios, a gente vivenciar sombra por um lado, luz que a gente quer por outro, vai aparecer na mensagem do Emmanuel. Olha só que interessante. O campo de lutas permanece situado em nossa vida íntima. Essa é uma advertência do Emmanuel para a gente perceber o seguinte: nós não temos a tarefa, nós não temos o compromisso de lutar contra os outros, de modificar a sociedade. Nós temos o compromisso de modificar a nós mesmos, de lutar contra as nossas imperfeições, porque são elas que no coletivo, são elas que somadas fazem uma sociedade ruim, fazem uma sociedade negativa. Então olha só que coisa interessante que nós vamos ver. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E aí essa é uma parte que eu gosto, porque o benfeitor diz o seguinte: olha, nós passamos os últimos milênios trabalhando nas sombras, sendo sombras. Quantos de nós não estivemos lá presentes no momento da crucificação do Cristo e pedimos que Pilatos libertasse Barrabás e crucificasse o Mestre? Hoje que nós entendemos a mensagem espírita, que nós compreendemos melhor a mensagem cristã, nós fazemos esforços para superar isso e trabalhar pela luz. Então nós temos sim um oceano de trevas no nosso passado e agora começam a aparecer pequenos vagalumes, pequenos pirilampos de luz, que é esse nosso desejo de crescer, que é esse nosso desejo de progredir, de fazer o bem. Então entender é parte da nossa luta mesmo. Aqueles que se frustram porque estão há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos no centro espírita e ainda se deparam com alguns vícios, que se abatem porque se surpreendem de repente intemperantes, violentos, né, descontrolados emocionalmente, mas nós passamos milênios sendo assim. Como é que numa existência só nós vamos corrigir tudo de um salto? Mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir de tentar. E é exatamente aí que vem a observação do benfeitor. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, de renascimento no corpo e retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. E aí aparecem os tais dons do Cristo de que Paulo fala. Todas as vezes que nós superamos uma imperfeição e conquistamos uma pequena virtude e já conseguimos fazer algo de bom, nós nos aproximamos de Jesus. Os Espíritos não nos ensinaram que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Então, se existe um paradigma de virtude, é o Mestre. Se existe alguém que é exemplo de bondade, é Jesus. Então, se nós conseguirmos ser mais bondosos, nós vamos nos aproximar de Jesus. Se existe alguém que é paradigma de honestidade, é Jesus. Então, se nós conseguirmos realizar de forma mais honesta a nossa vida na Terra, nós vamos nos aproximar dos dons, das qualidades do Cristo. E aqui muito mais até do Cristo ser cósmico do que realmente do Cristo, a personalidade de Jesus. Porque vai além disso, é o modelo, é o guia, é o exemplo a ser seguido. Só que vocês perceberam o Emmanuel falando, eu vou até repetir o texto porque ele é lindo, é belíssimo. E ele chama a nossa atenção. O homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à pátria espiritual. Olha como isso é importante. Várias jornadas necessárias, várias encarnações e reencarnações necessárias para que a gente consiga finalmente dar passos no progresso. Realizar essa aproximação em relação aos valores, aos dons do Cristo. Não vamos imaginar que vai ser de um salto. Então aqueles que chegam à casa espírita hoje, tenham paciência, continuem se esforçando, continuem aprendendo,
porque é exatamente isso que vai nos levar a condições melhores. Não vamos imaginar que alguém que a gente vê hoje lá do alto da tribuna, falando com tanta propriedade, emocionando as criaturas, começou assim. Provavelmente começou naquela primeira palestrinha de 10, 15 minutos, com vergonha de fazer leitura de uma página de abertura na reunião pública, com medo de se expressar, gaguejando, falando né. E à medida que foi estudando, à medida que se esforçou, à medida que adquiriu essa qualidade, porque também esta é uma qualidade, é um dom do Cristo, de expressar e de levar uma mensagem construtiva, foi se tornando uma criatura mais positiva. Então, vamos estendendo as nossas virtudes, ampliando, assim como acontece com um músculo nosso, do corpo físico, que trabalhado numa academia se desenvolve, se hipertrofia, as nossas virtudes, as nossas qualidades espirituais também se desenvolvem, também podem se tornar mais amplas, desde que nós as exercitemos, desde que nós façamos delas e com elas aquilo que é necessário pôr em prática, perseverar, jamais desistir, nos aproximar dos dons do Cristo. Não percamos isso de vista. Um passinho de cada vez, sem frustração. Há um ditado oriental que diz: caíste 7 vezes? Ora, ergue-te 8 vezes. Porque é exatamente o que se espera de nós. Esse cuidado, essa perseverança de não nos acomodarmos, não nos deixarmos abater pelas nossas imperfeições, voltando a lembrar aquele simbolismo de milênios de sombras e agora pequenas luzes que começam a nascer em nós. É necessário estar vigilante, é necessário ser perseverante e alimentar essa luz, sem ansiedade com relação às sombras, porque uma queda nesse período de imperfeições, neste planeta de provas e expiações, ela ainda é possível. Aliás, ela é muito provável, porque nós ainda temos muito a arrastar de vícios do passado que precisam ser superados, que precisam ser vencidos. E Emmanuel ainda nos acrescentará, olha que coisa bonita, daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Então a gente que imagina que vai para o centro espírita para receber benesses, para tomar água fluidificada, para tomar água frutificada, para tomar passes, para assistir palestra, para botar o nome na reunião mediúnica para afastar espíritos obsessores, esse não é o verdadeiro tratamento, essa não é a verdadeira função da casa espírita, mas é a de nos instrumentar. Porque aí ele começa falando ali, né, incipiente no começo, bem pequenininha, mas é uma qualidade que se descobre, uma capacidade de fazer alguma coisa boa na casa, de repente aquilo ali vai tomando conta, vai ocupando espaço na nossa vida, e quando a gente menos percebe, aquele monte de vícios que antes nos faziam sofrer foram afastados por causa do trabalho, do tempo que a gente utiliza. Como eu costumo dizer, essa 1 hora que a gente passa aqui na nossa reunião pública do Paulo de Tarso, ela conta dobrado. Ela vale por 2 horas na nossa vida. Por uma primeira hora, pelo conteúdo que nós aprendemos, pelo tempo que nós passamos aqui em conjunto, envolvidos pelos benfeitores espirituais. E a outra hora de valor é que é 1 hora a menos, que a gente fica fazendo fofoca nas redes sociais, que a gente fica vendo vídeo que não tem nada a ver, que a gente fica brigando com os outros nos grupos de WhatsApp. Então vale conta dobrado quando a gente participa ou põe os nossos dons a serviço de Jesus. E vamos nos aproximando dele. E essa graça, entendamos bem, não são benesses. Entendamos a graça, como Paulo de Tarso a chama, como oportunidade de servir ele mesmo, gente. Ele era um rabino, doutor da lei. Mas quando ele foi chamado por Jesus, ele reconheceu que não tinha instrumentalidade, não tinha ainda os conteúdos, a qualificação para ser um grande pregador. Então ele se reclusa no deserto, ele passa anos aprendendo, ele conversa com outros irmãos cristãos mais experientes, até se sentir apto, até se perceber, no começo com alguma fala ainda atropelada, ainda gaguejante, mas depois se tornou o grande tribuno, o grande orador que nós conhecemos, levando a mensagem para além das fronteiras do judaísmo. Porque cabe a Paulo de Tarso essa tarefa ingente, essa missão grandiosa de resgatar o cristianismo das seitas do judaísmo. Porque se ele não tivesse levado a mensagem de Jesus aos chamados gentios, nós não estaríamos aqui hoje falando do Mestre. Porque o cristianismo teria desaparecido como uma simples seita do judaísmo, como desapareceram os essênios. E aqui nós estamos, aproveitando do legado de Paulo de Tarso, mas foi um tarefeiro que se preparou por muito tempo. Quem vai lá nos Atos dos Apóstolos vê que ele passou um longo tempo no deserto de Dan, tecendo, aprendendo de novo a sua função, a sua tarefa de tecelão, tecendo tendas,
a partir de pelos de camelo e aprendendo com 2 outros companheiros que estavam lá junto com ele, que eram cristãos, amém, que eram convertidos a primeiro momento da mensagem de Jesus. Onde estiveres, diz Emmanuel, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. E aí é uma advertência muito importante. Entrar para uma doutrina, entrar para o espiritismo, se tornar cristão é a coisa mais fácil do mundo. Complicado e que demanda tempo, e que demanda esse cuidado do agricultor de que Emmanuel fala, é que vai exigir de nós mais tempo, mais dedicação. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Como o agricultor, para poder colher os frutos, ele tem que amanhar a terra, ele tem que depositar a semente, ele tem que adubar essa terra com a semente, ele tem que regar várias vezes, ele tem que livrar a planta que começa a crescer das ervas daninhas, das pragas, para só depois de muito tempo de cuidado ele poder começar a colher os frutos. A mesma coisa acontece com essa sementinha que é plantada em nós da mensagem de Jesus, da mensagem espírita. Ela precisa ser cultivada, ela precisa da nossa atenção, ela precisa do nosso cuidado, como verdadeiros agricultores da alma, das virtudes que foram semeadas em nós. Isto é muito importante, porque muita gente acha assim, me tornei espírita em 1976 e não faz mais nada. E não leu mais nenhum livro. Ficou só assistindo palestra, bebendo água frutificada e tomando passe. Não avançou, não desenvolveu os dons do Cristo em si. E aí Emmanuel ainda vai chamar a nossa atenção o seguinte, olha só. Quanto à terra, assim como a terra nós, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. E é verdade. As nossas faculdades são neutras. Nós podemos usar a nossa fala para fazer o bem, para consolar, para confortar os que sofrem, para levar uma mensagem de conforto agora, nesse momento em que tantas criaturas estão tendo as suas perdas afetivas com a desencarnação de parentes por causa da pandemia, ou podemos usar a nossa fala para gritar, para esbravejar, para reclamar, para xingar os outros. É uma faculdade neutra, como todas as outras que nós temos. Então, assim como a terra, que recebe uma semente que pode ser boa ou má, vai produzir frutos bons se a semente era boa, ou vai produzir frutos maus se a semente era má, nós também fazemos. E aí a primeira questão que a gente tem que tomar é o cuidado com a semente que nós vamos recolher na terra da nossa alma. Que semente nós estamos buscando? Será que nós nos alimentamos daqueles grupos de WhatsApp que ficam propagando fake news? Que ficam propagando discurso de ódio? Será que nós frequentamos apenas as redes sociais para difundir discurso de ódio e notícias falsas? Essas são sementes podres, que vão dar frutos muito amargos. Ou será que nós estamos fazendo como nós agora, aproveitando essa tecnologia, aproveitando uma rede social, que é o nosso WhatsApp do centro, para difundir mensagens boas, para mandar o link desta reunião, para reunir as pessoas aqui na reunião como nós estamos agora? Então entendamos bem, como terra nós somos neutros, vamos produzir de acordo com a semente que for depositada em nós. Só que a terra não tem escolha. Ela tem que trabalhar a semente que é lançada nela. Nós é que vamos escolher quais são as sementes que nós queremos em nós. E aí vamos ver o Emmanuel continuando. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha da nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Gente, isso é muito bonito, Porque assim, nós nos colocamos na condição de terra, preparada para receber sementes, e Jesus é o divino pomicultor, trazendo a sua mensagem, trazendo esclarecimentos. O adubo para essa semente hoje depositada em nós é a mensagem espírita, que ajuda a compreender melhor o trabalho da semente. E nos colocarmos a serviço dele. Senhor, faz de mim, como dizia Francisco de Assis, um instrumento da tua paz. Sermos instrumentos de Jesus, nos colocar a serviço dele. Por quê? Como Emmanuel diz, basta um pequeno esforço. Cada centelha do nosso esforço, ou como ele diz aqui, cada migalha da nossa boa vontade será convertida em canal milagroso, que vai realizar o bem para muitos. Olha como isso é importante, porque Emmanuel não fala do combate às sombras em nós. Emmanuel não fala nesse texto, que deve ser confortador, porque ele tira de nós a ansiedade, aquele temor ou aquele desânimo. Ai, como eu sou imperfeito, eu não vou conseguir. Vamos conseguir. Nós sempre podemos conseguir, desde que o queiramos, desde que nós façamos a nossa parte. E aí Emmanuel não fala das trevas, não fala da sombra. Ele fala em usar as migalhas de luz que nós já temos
para que essas migalhas de luz sejam ampliadas por Jesus, o divino pomicultor. E aí vem a frase, vem o texto que eu mais amo nessa mensagem. Observa a tua parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. É isto que vale a pena. Muitas criaturas, quando começam esse processo do despertar espiritual, da conscientização de que nós estamos numa condição inferior, de que esta condição de inferioridade é que nos causa o sofrimento que nos levou para o centro espírita, que nos levou para uma instituição religiosa, porque nós podemos estar sendo assistidos agora por companheiros de outra religião que chegam ao nosso canal do Paulo de Tarso. Gente, olha só como é bom, como é importante nós termos mais esse veículo. Sim, as nossas reuniões presenciais estão nos fazendo falta. Nós sentimos falta do toque, do aconchego, mas elas se reduziam ao grupo de 25, 30 pessoas que estavam presentes lá no salão do Paulo de Tarso. Agora, apesar de um grupo pequeno aqui na sala virtual, essa mensagem fica lá no canal do Paulo de Tarso, que eu peço a você que está nos assistindo agora. Se inscreva aí no canal do Paulo de Tarso, divulgue o link dessas mensagens que vocês estão vendo, porque é muito importante que ela chegará a pessoas que podem estar precisando. Então é muito importante nós perseverarmos. Não vamos desistir, não. Ai, mas é difícil participar de reunião virtual, é complicado fazer palestra ou estudo nessa reunião virtual. A gente já reduziu o estudo para 30 minutos. A gente já abriu espaço para as pessoas comentarem, para tornar mais dinâmico esse momento virtual e depois da edição, colocá-lo disponível lá, para os companheiros através do YouTube chegarem a essa mensagem também. Nós temos tido retornos de comentários em que as pessoas se dizem, puxa, como eu me senti consolado. Já são as nossas migalhas de luz. Vocês que estão aqui, que às vezes não fazem a palestra, mas fazem um comentário, vocês são muito importantes. Contribuem, fazem com que essa grande plantação de luz se torne maior. É juntar a luzinha do palestrante com a luzinha do dirigente, com a luzinha do que faz o comentário, com o desejo de acertar de todos nós, e nós vamos iluminando a Terra aos pouquinhos. Cada um de nós fazendo a sua parte, cada um de nós com a sua contribuição. Mas aqui Emmanuel chama a nossa atenção para um detalhe. Muitos de nós, que ao começar esse despertar da consciência, ficamos tensos, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, porque nós sentimos que está demorando muito a evolução. Que nós nos esforçamos, mas ainda nos sentimos imperfeitos. E aí ficamos tentando dar combate à treva. Eu tenho que vencer tal vício, eu tenho que vencer tal problema, eu tenho que vencer tal imperfeição. E damos mais atenção à imperfeição do que às qualidades que nós já adquirimos. E aí Emmanuel faz diferente. Ele diz que nós deveríamos observar a nossa parte e lembrar que nós podemos dilatar a nossa parte ao infinito. É isso. Embora nós pareçamos estar num oceano de sombras do nosso passado, e agora começam a surgir pirilampos de luz, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas do Centro Paulo de Tarso e do YouTube, vamos usar esses pequenos vagalumes, esses pequenos pirilampos e estender a luz em nós. Então a grande chave para nós não é ficar atacando as nossas imperfeições. É claro, nós temos que estar vigilantes a elas, nós temos que impor barreiras para que elas não se estendam. Mas a grande dica é nós estendermos as nossas virtudes ao infinito. O mal é a ausência do bem. Quando o bem se faz presente, é a mesma coisa. A sombra é a ausência de luz. Quando a luz se faz presente, a treva desaparece. Então Emmanuel nos sugere usar da nossa parte, usar dos recursos que nós temos, usar do conhecimento que nós já adquirimos e estender essas virtudes. Se hoje eu fiz um comentário de uma frase, se hoje eu fiz uma pergunta na reunião, na próxima, ciente da mensagem, ou até a partir de um livro, eu posso chegar na reunião na quinta-feira que vem e dizer, olha, eu li no livro tal, alguma coisa muito parecida com isso que o palestrante comentou. Será que é a mesma coisa? Pronto, isso já vai dar margem para que a gente possa fazer outros comentários e vamos estender a luz ao infinito. A grande proposta evolutiva não é ficarmos dando cabeçadas, murros nas nossas imperfeições, vigilantes em relação a ela, vigilantes para que elas não tomem as rédeas da nossa vida, mas o esforço maior precisa ser para nós estendermos as nossas virtudes ao infinito, para que elas tomem espaço, para que aquela luz que hoje é pequenininha, para que aquela luz que hoje é incipiente, ela se estenda, ela tome espaço na nossa vida e nós nos tornemos verdadeiros mensageiros da luz
assim como foram tantos missionários que passaram por aí. Claro que nós não devemos ter a pretensão de chegar ao nível deles, porque nós não sabemos a sua história. Nós não sabemos dos seus esforços anteriores, do quanto até em outras existências. Lembra que Emmanuel fala no começo, não é trabalho de uma existência só. Não é trabalho de um momento só na nossa vida. É de várias existências, várias jornadas, caindo e se levantando de novo, que nós vamos conseguir expandir a luz em nós. E à medida que a luz em nós se expandir, aí virão as oportunidades de trabalho, virão as oportunidades de servir. Nós precisamos delas, nós precisamos desse cuidado. Senão, vamos continuar sempre naquela condição miserável de assistidos. Miserável no sentido da pobreza espiritual, tá, gente? Não é pejorativo, não é um xingamento. É miserável no sentido de pobreza espiritual mesmo, no sentido de que nós nos colocamos na condição de assistidos. E a condição de assistido ela é sempre precária. Porque, no máximo, as pessoas vão sentir compaixão por nós, mas não vão sentir carinho, admiração. É claro que os grandes missionários terão esse amor mais amplo, terão essa afetividade mais desenvolvida, mas aqueles que seguem lado a lado conosco, aqueles que estão se esforçando e que estão trabalhando para alcançar suas próprias virtudes e vencer as suas próprias dificuldades, eles vão sentir pena de nós. Se nós ficarmos, hoje o dia foi muito triste, as minhas dores hoje foram intensas demais. Mas a gente não tem condições de aliviar suas dores, meu amigo, minha amiga. Então o máximo que a gente pode fazer é orar por você. Agora entenda que mesmo com dores é possível fazer alguma coisa. É possível mandar uma mensagem. É possível entender ou estudar um pouco mais. Se nós estamos imobilizados num leito de dor e ainda temos a condição de abrir os olhos e ler, nós podemos fazer. Nós podemos assistir um vídeo de uma palestra, tem tanta coisa boa nas redes sociais, no YouTube, não vamos ficar só reclamando delas, não. Não vamos ficar só nos queixando de que elas têm trevas, de que elas transmitem fake news, de que elas têm mensagens de ódio. Vamos procurar, porque depende de nós, depende daquilo que a gente procura. Aliás, isso fica como advertência. Os algoritmos dessas redes sociais, desses canais todos, eles seguem o nosso interesse. Se você chegar lá e fizer uma pesquisa, o fulano de tal xingou o Beltrano, aquela rede vai despejar sobre você vários vídeos iguais, várias mensagens iguais, semelhantes a xingamentos, a discussões, a barracos, a brigas. Mas se a gente colocar lá assim na busca no YouTube, uma mensagem de amor de Jesus, vão aparecer várias palestras. E aí você assiste a primeira palestra, na próxima vez ele já vai colocar automaticamente lá pelo algoritmo mais uma palestra. Então depende muito daquilo que nós escolhemos fazer. Depende muito daquilo que nós estamos buscando. Nós somos solo, mas também somos agricultores. Vamos buscar sementes boas, as sementes que o Cristo nos oferece, e plantá-las em nós. Fazer que elas se estendam ao infinito em termos de virtudes, em termos de qualidades. E aí nós vamos perceber que seremos naturalmente convidados, naturalmente convocados ao serviço do bem com o nosso Mestre. Como nós já estamos chegando ao fim da nossa tarefa do estudo, é importante a gente passar aqui ao texto final, ao parágrafo final de Emmanuel. Mas deixa eu dar aquela lidinha de novo nessa persistência, né? Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-lo ao infinito. Perseverança, meus irmãos e minhas irmãs. Perseverança é a grande chave. Perseverança é a palavra de ordem para nós espíritas. Não vamos desistir. Não nos abatamos pelas nossas imperfeições. Fortaleçamos aquilo que a gente já faz de bom, as nossas virtudes. Estendamos as nossas virtudes ao infinito. E aí Emmanuel prossegue. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então é de acordo com aquilo que nós realmente alcançarmos, com aquilo que nós realmente pudermos realizar, que virão as oportunidades de servir. Não tem problema, se hoje você não consegue falar na tribuna, estude mais. Vai estudar um pouquinho sobre oratória se for necessário. Assista a outros tarefeiros da tribuna para ver se eles te inspiram a falar. Se você quer trabalhar em reunião mediúnica e ainda não está qualificado, ainda não controla a sua mediunidade, ou às vezes nem sabe se tem mediunidade, não tem problema. Continue fazendo suas leituras. Leia lá o Livro dos Espíritos e depois leia o Livro dos Médiuns. Pegue obras sérias sobre mediunidade, como as da série de André Luiz, como as de Manuel Filomeno de Miranda. E aí nós vamos perceber que à medida que nós formos nos qualificando, à medida que nós formos adquirindo os dons do Cristo, sim, conhecimento é dom do Cristo.
Jesus é a sabedoria por excelência. É o conhecimento, é o desenvolvimento intelectual associado ao desenvolvimento moral, que é o que se espera de nós, que é o que se deseja que nós alcancemos. Olha só que coisa interessante, que coisa bacana da gente alcançar, sem o estresse, sem ansiedade. Não, demora, é verdade. Assim como um doente precisa tomar a medicação e aguardar um período para que a medicação faça efeito. Assim como alguém, um paciente da psicoterapia, precisa de várias sessões, precisa de meses, às vezes anos de psicoterapia, dependendo das dores morais, dependendo das dores psíquicas que essa pessoa arrasta, nós também, espiritualmente, vamos precisar de tempo, perseverança, insistência com a medicação. E a medicação espírita é muito simples. É aprender, é guardar em si as sementes e fazer com que essas sementes frutifiquem. Trabalhar na medida do possível. Então, se ainda não estamos qualificados, nos qualifiquemos. E enquanto não vem a qualificação para fazer aquilo que nós desejamos, façamos aquilo que nós já estamos qualificados para fazer. Porque para o centro espírita, para o movimento espírita, é tão importante o palestrante que sobe à tribuna e fala por 1 hora sobre Jesus brilhantemente, como aquele companheiro, aquela companheira que estão lá na cantina, fritando pastel, servindo o pessoal no lanche depois da palestra, porque são com esses recursos que a gente consegue custear a existência da nossa casa. No Espiritismo nós não temos dízimo, nós não temos contribuições definitivas, contribuições obrigatórias, tudo é voluntário, tudo tem que ser espontâneo, e a colaboração de cada um é importante. Então nós encerramos a nossa tarefa, nós encerramos esse nosso momento de estudo agora e abrimos espaço para que aquela discussão, para que aqueles nossos comentários, para ouvir vocês. Vamos lá, gente, vamos comentar, vamos aproveitar esse instante. Ih, pessoal, olha só, houve um problema com a nossa gravação, parece que o pessoal não está conseguindo áudio, a gente não vai ter como sustentar por mais tempo os comentários, mas não tem problema não. A gente vai passar para a prece de encerramento. Eu vou pedir à nossa companheira Elizabeth para fazer a prece de encerramento, que é a sementinha, que é a primeira vez, né, Beth? E aí você fica tranquila, porque vai correr tudo bem. A gente encerra, disponibiliza o vídeo editado como está, e na próxima reunião vê o que aconteceu e corrige as falhas da nossa gravação. Beth, por favor, faça a prece de encerramento para nós. Vamos lá. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós agradecemos o estudo de hoje, agradecemos ao nosso irmão Maurício por ter ministrado o estudo e que possamos assimilar e praticar tudo que foi ensinado durante o nosso dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, olha, um grande abraço para vocês. Na próxima semana, na próxima semana, dia 26 de novembro, nós vamos ter a comemoração virtual do aniversário da nossa casa. O Centro Espírita Paulo de Tarso vai fazer 29 anos no dia 30 de novembro. Como nós ainda não podemos ter reuniões presenciais, a comemoração vai ser mais ou menos do jeito que a Francisca sugeriu, né? Cada um faz um brigadeiro, faz um bolinho, traz aqui uma vela, um isqueiro, a gente canta parabéns virtual para o Paulo de Tarso, sem fazer muito ruído, sem fazer muito barulho, e comemora. Olha, um grande abraço para vocês, se cuidem, porque essa pandemia ainda está grave, está aumentando o número de casos e nós precisamos de muito cuidado. Quem está nos assistindo no YouTube também aproveite, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificações, deixe um like, um comentário para a gente poder saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Um grande abraço para todos e até a próxima quinta-feira. Tchau, pessoal, tchau para vocês, tchau, Beth, tchau, Francisca, um abração, Helena, todo mundo na reunião, até a próxima.